Fala galerinha, prazer, Matheus aqui. Prazer, eu me chamo Pedro e este vídeo é uma proposta que nós de Lixo estamos trazendo para a comunidade. Bom, temos o intuito de passar algumas informações de eletrônica. Este é o primeiro vídeo, portanto, iremos demonstrar somente alguns conceitos mais básicos. Logo mais, iremos trazer mais vídeos sobre componentes, instrumentos de bancada e possíveis minicursos. Bom, se tratando de um vídeo sobre conceitos básicos, nada mais justo do que começarmos falando sobre a tensão, a corrente e a resistência. Bom, Matheus vai dar início ao assunto falando sobre a tensão. Bom, a tensão elétrica ela é facilmente entendida pelo seu diferencial de potencial elétrico entre dois pontos ou entre dois corpos distintos. E para entender melhor o que seria o diferencial de potencial, eu trouxe um exemplo aqui de uma montanha que existe uma diferença na altura entre o seu ponto mais alto, o topo, e o seu ponto mais baixo, a base. Essa diferença na altura é exatamente o diferencial de potencial. E já no campo da eletrônica, o diferencial de potencial ocorre quando dois corpos ou dois pontos distintos possuem cargas elétricas de valores diferentes. Então, essa diferença nos valores das cargas vão gerar um diferencial de potencial elétrico, portanto, vão gerar uma tensão. A tensão ela também pode ser entendida como uma quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. E outra vez eu trouxe aqui outro exemplo para entender melhor. Então vamos supor que uma transportadora tenha que transportar uma carga até nossa residência. Então vai ser necessário uma quantidade de energia para que gere um movimento no caminhão que transporte a carga, que no caso não seria uma carga elétrica, seria o pacote, né? Então, levando para o lado da tensão, é basicamente a quantidade de energia elétrica que seria para movimentar a carga. Essa carga é o elétron. E essa energia que é gerada, ela é gerada por alguma coisa. Então, seria os geradores. Existem alguns tipos de geradores. Alguns deles são como o gerador solar e o gerador eólico. Esses utilizam de luz solar e de vento para a conversão em energia elétrica. Já as baterias e pilhas são instrumentos capazes de transformar a energia química em energia elétrica e, e também conseguem manter a diferença de potencial entre seus terminais, o terminal do polo positivo e o polo negativo. E esse diferencial de potencial fará com que ocorra um fluxo ordenado de elétrons. E esse sentido do fluxo que utilizamos quando realizamos cálculos e estudamos é o sentido convencional. Esse sentido ele parte do polo positivo ao polo negativo. E o sentido que é na realidade em nossas vidas é do polo negativo ao polo positivo. Esse sentido real se dá dessa forma por causa que os elétrons, é onde está o polo negativo, que possui mais elétrons, eles vão de encontro ao polo positivo, pois eles sentem uma atração. Então o sentido é nessa forma. Ou seja, eles vão do ponto mais carregado ao ponto menos carregado. Quando falo mais carregado, é mais carregado de cargas elétricas, de cargas de elétrons. Ou seja, aqui possuem mais elétrons do que aqui. Então aqui está mais carregado do que este. Só que o sentido convencional faz com que a corrente flua nesse sentido. E aqui tem um sentido, tem um exercício para fixar um pouco melhor. Quando tem 5, vamos supor que tenha 5 cargas aqui e 2 cargas aqui. O sentido da corrente irá fluir do mais carregado ao menos carregado. Então seria do 5 até o 2. Porém, caso adicionarmos um valor negativo, o sentido da corrente irá se inverter, porque aqui está mais carregado do que o menos 5. Então, o sentido da corrente seria dessa forma. Para explicar melhor o que seria esse fluxo ordenado de elétrons, Zeca vai explicar para a gente porque é a corrente, né?
Sim. Como o Matheus acabou de falar, o fluxo de carga é também chamado de corrente elétrica, isto é, um fluxo ordenado de elétrons que se organizam de forma orientada em condutores elétricos. A mesma diferença de potencial que descreve a tensão é responsável por estimular o movimento dos elétrons livres pelo condutor, desta maneira, gerando uma corrente elétrica. Podemos ainda dividir a corrente elétrica em dois tipos. Corrente contínua, CC, que é quando o sentido da corrente no circuito ele é único, ele não varia, e CA, corrente alternada, que quando o sentido dessa corrente em um circuito é variável. Bom, diferente de pilhas e baterias que geram correntes elétricas do tipo contínuo, isto é, quando o sentido da corrente é único, as tomadas das residências possuem uma corrente elétrica do tipo alternada, ou seja, o sentido da corrente é variável. Neste tipo de corrente, o sentido de condução das cargas muda rapidamente, fazendo com que os elétrons oscilem em sentidos opostos periodicamente. Ela é largamente utilizada em motores elétricos e também é o tipo de energia empregada na transmissão de energia elétrica nas residências. Bom, finalizando corrente, entraremos agora em resistência. Comumente é pensado que a resistência elétrica é um isolante, porém não é bem desta maneira. A resistência ela é um condutor, já que dentro dela há a passagem da corrente elétrica. O seu diferencial é que nela o movimento dos elétrons acontece de forma desordenada, pois possui muitos elétrons livres, acarretando em um tipo de congestionamento de elétrons. Neste congestionamento, há colisões de elétrons e átomos, fazendo com que a passagem se torne difícil, além de produzir calor. Bom, esse fenômeno de produção de calor na resistência é chamado de efeito Joule, que basicamente, ao submeter um condutor a uma corrente elétrica em um determinado tempo, o condutor dissipará uma certa quantidade de calor. Bom, a resistência ela também pode sofrer uma variação conforme a tensão ou a corrente ou a corrente elétrica de um condutor varia. Essa afirmação só se dá por causa dessa fórmula, que é a fórmula de lei de Ohm. A partir dela também podemos perceber que quando a resistência for constante e a gente aumentar a tensão, a corrente também irá ser aumentada. Ou caso a gente aumente a corrente, a tensão também irá aumentar. Bom, tendo em vista esses três conceitos que mostramos nesse vídeo, iremos fazer uma analogia que ajuda a fazer com que esses conceitos fixem na mente, que seria a analogia da caixa d'água. Basicamente, essa analogia faz referência ao funcionamento de uma caixa d'água junto com o sistema de circuitos, basicamente, onde elementos da caixa d'água são comparados a elementos de um circuito, por exemplo. Basicamente, funciona da seguinte maneira: a pressão ela é responsável por impulsionar um fluxo d'água e a torneira é responsável por controlar esse fluxo d'água, permitindo que mais água passe ou menos água passe. Levando isso para um circuito, a pressão faria o papel da tensão, o fluxo da água faria o papel da corrente e a torneira seria uma resistência. Tudo isso aconteceria em encanações, que seria basicamente um condutor. A pressão, a tensão empurraria um fluxo d'água, a corrente e a torneira controlaria o fluxo da água e a resistência controlaria o fluxo de elétrons. Bom, basicamente é isto. Assim, finalizando esta aula sobre conceitos básicos. Obrigado pela atenção.
lavem as mãos, fiquem em casa e mantenham o distanciamento. Valeu, falou. É isso aí, boa noite. Valeu, galera.